Espero que vocês gostem da liga e que aprendam principalmente, né? Já que é o objetivo da nossa liga. Então, bora lá, certo? Então, pessoal, a proteção e a manutenção das vias aéreas pérvias ou patentes, ela é de extrema importância. Além disso, os procedimentos relacionados à manutenção das vias aéreas, eles envolvem habilidades que são úteis a todos os clínicos. E a gente sabe que a intubação orotraqueal, na verdade, a intubação endotraqueal, seja ela oral ou nasal, ela é a principal via de manutenção de vias aéreas não cirúrgica. No entanto, em alguns momentos a gente vai precisar lançar a mão de vias cirúrgicas, que no caso é o tema da aula de hoje, com cricotireoidostomia e a traqueostomia. Começando pela cricotireoidostomia, então, pelo seu conceito. É uma abertura ou incisão na membrana cricotireoide para a obtenção de uma via aérea. Certo. Em relação à traqueostomia, a cricotireoidostomia, ela é uma via bem mais rápida, fácil, no entanto, ela é menos duradoura. O que eu quero dizer? Invariavelmente, dentro de 48 a 72 horas, segundo a literatura, ela deverá ser substituída, nesse caso, portanto, pela traqueostomia. Aqui a gente pode ver um caso de cricotireoidostomia por punção, que a gente vai explicar um pouquinho mais na frente. Certo. Eu gostaria de ressaltar, pessoal, que como se trata de um procedimento bem técnico, o que vai contar aqui para a gente, que vai ser realmente importante, é a gente saber quais são as indicações, contraindicações, quando usar, por que usar. E já que o procedimento é técnico e é um passo a passo relativamente bem fácil. Então, em relação às indicações, a, a primeira é a incapacidade de realizar a intubação endotraqueal oral ou nasal, como eu já falei, que é a principal forma de manutenção de vias aéreas, só que não cirúrgica. O traumatismo grave de face, cabeça ou pescoço, hemorragia maciça oral, nasal ou faríngea, êmese maciça, perda aguda de via aérea por obstrução supralaríngea causada por tumor, anafilaxia, corpos estranhos, trauma ou lesão por queimaduras e instabilidade da espinha cervical. Isso aqui é só para ressaltar que as principais indicações de cricotireoidostomia são quando a intubação endotraqueal é contraindicada. Em relação às suas contraindicações, é quando a intubação endotraqueal pode ser realizada de forma fácil e rápida, a fratura de laringe ou dano significativo à cartilagem cricóide, menores de 5 anos, eu botei um asterisco aí porque diverge bastante na literatura, inclusive eu vi para menores de 12 anos, a diátese hemorrágica, que é uma pretensão de um paciente à hemorragia, e o edema maciço de pescoço. Em relação à anatomia, a gente vai perceber que, não que não seja importante, mas a gente vai dar uma visualizada bem melhor no procedimento de traqueostomia, visto que a cricotireoidostomia é feita na membrana cricotireoide, que é logo abaixo do subcutâneo. Então, não há muito mistério em localizar e há pouco risco em relação às estruturas anatômicas. No entanto, vale a pena a gente citar. Aqui estão as estruturas em risco, por isso eu botei entre aspas, próximas à membrana cricotireoide. São a veia jugular anterior, artéria tireoide superior, nervo laríngeo superior, artéria carótida comum e músculo cricotireoide faríngeo. Certo? Como eu falei, a coloquei uma imagem no começo de uma cricotireoidostomia por punção. E esses são os dois tipos de procedimentos envolvidos. Uma cricotireoidostomia por punção e a cricotireoidostomia cirúrgica. A gente vai começar pela cricotireoidostomia por punção. Então, como eu falei, é um procedimento bastante técnico e a gente vai ter que fazer um passo a passo aqui. Primeiro, a gente faz a preparação do tubo de oxigênio, já que no final da cricotireoidostomia a gente vai ter que oxigenar o paciente. Depois, colocar o paciente em posição supina, abrir o conjunto de cricotireotomia de emergência de Melker. Esse conjunto, ele envolve uma seringa, uma cânula, o, o aparelho de cricotireotomia com dilatador dentro, um bisturi
uma fita de fixação traqueostômica e um fio guia. Após isso, a gente faz a identificação e palpação da membrana cricotireoide. Nesse momento, a gente vai ter que estabilizar a cartilagem cricotireoide com uma mão e fazer uma incisão vertical na pele sobre a membrana cricotireoide, usando o bisturi na outra mão. É, a gente estabiliza a cartilagem tireoide com a mão não dominante e a incisão é feita com a mão dominante. Após isso, a gente faz a conexão da seringa com 3 ml de soro fisiológico à agulha do catéter e avança a agulha na incisão para dentro da via aérea. Aí, quando a gente aspira ar, vai aparecer bolhas na seringa e isso significa que a gente está no espaço traqueal. O quarto passo é a remoção da seringa e da agulha, deixando o catéter no local. Então, esse catéter fica. E a gente avança a ponta flexível do fio guia metálico através do catéter para dentro das vias aéreas. Então, esse fio metálico vai entrar pelo catéter da agulha. Após isso, a gente remove o catéter e deixa o guia metálico no local. Né? Após essa etapa, a gente avança o tubo de cricotireotomia sobre o guia. Então, toda essa parte vai entrar e a gente vai ver nos slides adiante que a gente puxa o tubo de dilatação junto com o fio guia. E agora, a remoção do guia dilatador simultaneamente e a conexão do cateter de vias aéreas a um ventilador. Tem as etapas importantes também de fixar o cateter da cricotireotomia com a fita que eu já mostrei no conjunto de Melker. Então, fixa-se o cateter da cricotireotomia no local com a fita de traqueostomia no modo padrão. Aqui eu tenho um videozinho de como é feita a cricotireotomia por punção. Eu não sei se vai sair o som, pessoal, mas acho que dá para entender. Aqui é a identificação anatômica da membrana cricotireoide. Ela está palpando. Faz a localização entre a cartilagem tireoide e cricoide. Que é o conjunto de Melker, como eu já havia falado. Acho que não tem como colocar o som mesmo, não. Aqui a punção é feita em 45 graus, no sentido caudal, e a aspiração indicando que está no espaço traqueal. Agora, retirada da seringa, deixa o cateter, ele vai passar o fio guia. Aqui ele faz uma incisão maior para caber o tubo de cricotireotomia. Ele tira o dilatador junto com o guia, infla o balão, faz a ventilação. Beleza? E o outro procedimento é a cricotireoidostomia cirúrgica.
É bem parecida, muda apenas a técnica cirúrgica. Coloca-se o paciente em posição supina, com o pescoço em posição neutra. Localiza-se a membrana cricotireoide por palpação. Prepara-se a área a ser operada e aplica anestesia local se o doente estiver consciente. Você estabiliza a cartilagem tireoide com a mão não dominante e realiza a incisão transversal na pele sobre a membrana cricotireoide. Insere-se a pinça hemostática, um afastador traqueal dentro da incisão, isso é para melhorar o espaço para a inserção do tubo. Depois insere-se o tubo endotraqueal, o tubo de traqueostomia em tamanho apropriado, com balão através da incisão da fita. Com a incisão feita, desculpa. Observa-se as insuflações pulmonares e auscultar o tórax. Isso é para ter certeza que a gente está na via aérea. E fixa-se o tubo a fim de evitar deslocamentos. A gente vai ver aqui um vídeo de como se faz a cricotireoidostomia cirúrgica. Está localizando e estabilizando a cartilagem tireoide e localizando a membrana cricotireoide. Nesse caso, ele fez uma incisão longitudinal, só que na pele, e vai fazer uma incisão transversal na cartilagem cricotireoide. Faz essa dilatação para inserção do tubo. Após isso, coloque-se a fita de traqueostomia para estabilizar. Beleza. Em relação às complicações, elas não são tão comuns assim, devido entre aspas, simplicidade do procedimento, mas a gente tem que ficar de olho principalmente na cricotireoidostomia cirúrgica, em complicações imediatas ou precoces. As, entre aspas, mais comuns são sangramento, hematoma, a colocação incorreta do tubo e enfisema subcutâneo, e as mais raras são perfuração esofágica, perfuração mediastinal, pneumotórax, lesão de pregas vocais. Entre as tardias, as mais comuns são disfonia e estoma persistente, que é a persistência da abertura ou incisão, e as raras são estenose glótica ou subglótica, fístula traqueosofágica e traqueomalácia. A gente percebe aqui que esse é um dos motivos para que ela seja convertida numa traqueostomia, para evitar que haja uma estenose subglótica. Agora Ismael vai continuar com a traqueostomia. Boa noite, pessoal. Então, vamos dar seguimento. Agora, traqueostomia. Pode passar.
Então, traqueostomia, ela é definida como, consiste na criação de um estoma, que é um estoma, é uma fístula, uma abertura entre a traqueia e a pele. A gente não pode confundir traqueostomia com traqueotomia. Traqueotomia é basicamente a abertura da traqueia. Então, traqueostomia é uma fístula onde eu vou ter uma conexão da pele com a traqueia. A traqueostomia ela é um acesso definitivo da via aérea, que pode ser permanente ou temporário. Pode passar, né? Em relação às vantagens da traqueostomia em relação à intubação orotraqueal. Então, a intubação orotraqueal, por muito tempo, por longos períodos, ela pode levar a diversas complicações. Entre essas complicações, a gente tem edema de mucosa, estenose glótica, estenose traqueal, abscesso cricoide, entre outros. Além disso, a traqueotomia, ela tem outras vantagens em relação à intubação. Quais são essas vantagens? Maior conforto ao paciente, um menor espaço morto, como vocês podem ver nessa imagem, a intubação orotraqueal, ela tem um tubo maior, então esse tubo muitas vezes fica uma grande parte dele esterilizado, isso é chamado espaço morto. Na traqueostomia a gente tem muito menos isso. Além disso, o paciente com traqueostomia, ele pode ter cuidados orais, ele pode ter uma higienização bucal, ele pode falar, pode comer, então isso é muito menos estresse para aquele paciente. E além disso, a traqueostomia, ela é uma proteção contínua da via aérea. Pode passar, né? Antes de falar basicamente do procedimento, a gente vai entender um pouco da anatomia para a gente entender melhor a técnica cirúrgica. Então, a traqueia, ela vai ser um túbulo fibrocartilaginoso que vai ter um formato de C. Ele vai apresentar de 18 a 22 anéis. Ela vai se estender da cartilagem cricóide, que seria mais ou menos ali na C6, até a carina, que seria mais ou menos T4, T5. As estruturas que estão ao redor da traqueia são quem? Ao redor ou em contato com a traqueia são quem? A glândula tireoide, mais ou menos no segundo anel da traqueia a gente vai ter o istmo da tireoide, lateralizado a gente vai ter as glândulas, os lóbulos da tireoide, passando por baixo dela a gente vai ter a jugular, carótida comum, posteriormente a gente vai ter o esôfago, inferiormente a gente vai ter as artérias e veias tireoides, e lateralizada a gente também vai ter o nervo laríngeo recorrente. Então, essas estruturas a gente tem que entender para evitar complicações durante o procedimento. Pode passar, né? Ainda em relação à anatomia, para que a gente, seguindo um plano anterior-posterior até a chegada do lúmen da traqueia, a gente vai ter que passar por algumas estruturas. Quais são essas estruturas? Primeiramente, pele, tecido subcutâneo. Próxima estrutura que a gente vai passar vai ser a musculatura, o músculo platisma. Terceira estrutura vai ser a musculatura pré-traqueal. Quem é a musculatura pré-traqueal? O músculo esternioide e o músculo externo tireoide. Após isso, a próxima estrutura que a gente tem que passar é a fáscia pré-traqueal. Pode ir. Em relação às indicações, existem 3 pilares para a gente indicar uma traqueostomia, que é o quê? Obstrução das vias aéreas, segundo, limpeza das vias aéreas, e terceiro, um suporte ventilatório. Então, um paciente que apresenta disfunção laríngea, por exemplo, paciente que teve uma lesão do nervo laríngeo recorrente, ele pode apresentar uma paralisia abdutora das cordas vocais. Isso pode levar o paciente a ter uma obstrução leve até uma obstrução completa. Então, a gente já pode indicar uma traqueostomia para ele. Um paciente com trauma, lesões maxilofaciais graves, traumas da laringe ou da traqueia, lesões de medula, a gente também pode indicar. Pacientes com queimaduras, aqueles pacientes que acabaram inalando gases quentes, gases tóxicos ou corrosivos, que acaba levando a um edema de glote, pode ser indicada a traqueostomia. Pacientes com corpos estranhos a nível da laringe, também pode ser indicado. Pacientes com anomalias congênitas, isso seria mais no caso de recém-nascidos, que apresentam estenose de glote,
ou subglótica, a gente pode indicar uma traqueostomia. Pacientes com neoplasias a nível da laringe, da orofaringe, e pacientes com apneia do sono. Esses pacientes, eles, quando acordados, eles apresentam áreas livres da via aérea. Porém, quando eles, durante o sono, eles vão apresentar uma flacidez e um colapsamento dos músculos faríngeos. Isso vai levar, então, o paciente a ter obstruções. Então, o paciente que tem apneia do sono severa, a gente pode ser um candidato à traqueostomia. Outra indicação, outro pilar, vão ser a limpeza das vias aéreas. Então, aquele paciente em idade avançada, que apresenta fraqueza muscular ou doenças neuromusculares, ele acaba não conseguindo expelir as secreções traqueobrôncas. Então, a gente pode indicar uma traqueostomia para aquele paciente, já que ela pode permitir a limpeza e a aspiração daquelas vias aéreas sempre que necessário. E o último pilar é o suporte ventilatório. Então, como eu falei, naqueles pacientes com intubação orotraqueal de longa duração, a gente vai ter diversas complicações. Então, quando a gente percebe que um paciente em ventilação mecânica, ele vai passar de 14 dias, a gente já pode indicar uma traqueostomia precoce para aquele paciente. Outra indicação seria naqueles pacientes que apresentam alguma doença neurológica grave, alguma lesão grave, que vão necessitar de uma ventilação mecânica permanente. Então, pacientes com TCE grave, paciente com trauma raquimedicular, paciente com miastenia grave, a gente já pode indicar uma traqueostomia para aqueles pacientes. Em relação às contraindicações, existem duas, basicamente, que são as coagulopatias e as infecções infecções do pescoço, onde seria o campo cirúrgico. Então, basicamente, duas contraindicações, coagulopatias e infecções. Pode ir. Em relação às complicações, a gente vai ter 5 também, basicamente. Sangramento paratraqueal, então, o paciente, durante a cirurgia, pode ter lesões de estruturas estruturas importantes, como as veias jugulares e o istmo da tireoide. Segunda complicação seria a lesão da traqueia ou do esôfago. A gente pode acabar fazendo uma laceração da parede posterior da traqueia. Quando a gente acaba fazendo a abertura da traqueia, essa abertura pode ser muito profunda e pode acabar atravessando a parede posterior da traqueia. A gente pode ter um posicionamento extraluminal, então, quando a gente insere a cânula, ela pode formar um falso trajeto, pode formar, por exemplo, uma fístula traqueoesofágica. Então, a gente não vai ter uma ventilação correta ali. Outra complicação é a utilização das cânulas do traqueostoma. A traqueostomia, ela pode sim levar a uma estenose traqueal em longos períodos. E, por último, a gente tem uma lesão do nervo laríngeo recorrente. Como vocês viram no início, ele está bem próximo ali da traqueia, então ele pode ser lesionado durante a cirurgia. Em relação às cânulas traqueais, os traqueostomas, existem diversos tipos, como está listado aí. Então, a gente tem as cânulas metálicas, cânulas plásticas, cânulas com cuff, sem cuff, cânulas aramadas, não aramadas, ajustáveis, com endocânula, sem endocânula, com aspiração subglótica, com fenestra, sem fenestra. Então, eu vou citar algumas e algumas indicações. Por exemplo, as cânulas metálicas, como vocês podem ver nessa primeira imagem aí, ela pode perceber que o orifício dela, ele não tem um encaixe para o ventilador mecânico. Então, a cânula metálica, ela não é indicada para aqueles pacientes que vão ter uma ventilação mecânica. Ela é indicada mais para aqueles pacientes que estão em desmame da ventilação mecânica ou aqueles pacientes que vão ter uma traqueostomia permanente para o resto da vida. Então, fixem isso, cânula metálica não é utilizada para ventilação mecânica. Para ventilação mecânica, a gente vai ter que utilizar as cânulas plásticas, que é o resto das imagens aí. Essas cânulas plásticas, elas podem ter cuff ou não. O cuff, ele vai ser importante não somente para evitar a aspiração
aspirações traqueobrônquicas de secreções, como também para manter o PIP. O PIP é a pressão positiva de expiração final. Ele é importante para a gente não ter o colabamento dos alvéolos durante a expiração final. Então, o cuff ele é importante tanto para evitar aspirações, como para manter a pressão positiva de expiração final. Terceiro, aramadas. Coloca o laser, Armando. Seria essa quarta figura, exatamente, isso aí. Vocês podem perceber que tem tipo um metal dentro da cânula. Essas cânulas são mais resistentes, são as cânulas aramadas. Nessa mesma imagem, vocês percebem que tem tipo um botãozinho vermelho nessa cânula. Isso aí é uma cânula também ajustável, então isso é uma trava, então a gente pode exteriorizar ou interiorizar mais esse tubo da cânula no paciente. Então são as cânulas ajustáveis. 5, cânulas com endocânula ou sem endocânula. O que é uma endocânula? Nessa primeira imagem, que é a imagem da cânula metálica, vocês podem perceber que existem 3 estruturas. Essa segunda estrutura, que também é um canozinho, é a endocânula. Ela é importante para quê? Porque nesses pacientes, os pacientes que utilizam por muito tempo, ou essa traqueostomia é permanente, a gente vai ter que ter uma limpeza desse traqueostomo. Então, essas endocânulas, elas facilitam essa limpeza, essa higienização, porque não vai ser necessário tirar a cânula totalmente do paciente, só basta tirar essa endocânulazinha, higienizar e colocá-la de volta. Sexto, com aspiração subglótica ou não. Com aspiração subglótica, essa penúltima imagem, vocês percebem que tem 2 fios a mais nessa cânula. Uma é para encher o cuff e a segunda é a de drenagem. Esse fio de drenagem ele vai até o início do cuff. Então, ele vai aspirar todo tipo de secreção acima do cuff. Então, é importante para aqueles pacientes que têm muita secreção. E, por último, com fenestra e sem fenestra. Esse tipo de cânula, ele é utilizado nos pacientes que estão em desmame da ventilação mecânica, e essa fenestra, ela possibilita a passagem do ar para as pregas vocais, possibilitando assim a vibração, possibilitando então que o paciente fale. Então, no desmame, a gente pode utilizar já essas cânulas fenestradas para o paciente já ir treinando a sua fala novamente. Pode passar, irmão. Em relação à técnica cirúrgica, eu coloquei 10 passos aqui para vocês. Então, o primeiro passo da técnica cirúrgica vai ser o posicionamento do paciente. A gente tem que fazer uma hiperextensão do pescoço, colocar um conchinha ali abaixo do paciente. Segundo passo vai ser a infiltração anestésica. Terceiro passo, a gente vai determinar o local da incisão. Geralmente, vai ser 2 dedos acima da fúrcula external, ou uma polpa digital abaixo da cartilagem cricóide. Essa incisão, ela pode ser tanto horizontal como vertical. A incisão horizontal, ela é preferida porque ela deixa uma cicatrização mais estética. Já a vertical, ela é utilizada mais em ambientes de urgência, onde a gente vai conseguir, com essa incisão vertical, ter um campo cirúrgico melhor. Quarto passo vai ser a abertura do tecido cutâneo e subcutâneo. O tecido cutâneo vai ser aberto com bisturi frio, subcutâneo com bisturi elétrico. Quinto passo, divulsão da musculatura pré-traqueal. Então, a gente vai fazer o afastamento da musculatura pré-traqueal. A gente vai afastar os músculos esternióide e esternotireoide. Sexto passo, deslocamento do istmo da tireoide. A gente vai tentar promover uma abertura total das estruturas para a gente conseguir enxergar muito bem a traqueia. Então, a gente tem que levantar cranialmente, a gente tem que empurrar cranialmente esse istmo da tireoide. Muitas vezes isso não é possível. Então, quando não é possível, a gente vai ter que fazer uma incisão desse istmo da tireoide. O sétimo passo vai ser a abertura da traqueia. Essa abertura, ela geralmente vai ocorrer entre o primeiro e segundo anel, ou entre o terceiro e o quarto anel. Quando ele é feito entre o primeiro e o segundo anel, é chamado uma traqueostomia alta. Quando é entre o terceiro e o quarto, é uma traqueostomia média. Quando é abaixo do quarto anel, é uma traqueostomia baixa.
Essa abertura, ela pode ser em em diversos formatos. Pode ser uma abertura horizontal, pode ser uma abertura vertical, em cruz, meia-lua, em U invertido, em T, em H, em O, que seria a circular. As mais utilizadas vão ser em U invertido, T e H. Próximo passo, depois da abertura, vai ser inserir aquela cânula traqueal. O nono passo vai ser checar se a gente inseriu corretamente, se a gente está tendo uma ventilação correta naqueles pacientes, então a gente vai ver a saturação, perfusão. E o décimo passo vai ser o curativo com gás e a fixação desse tubo. Essa fixação pode ser feita com pontos entre a aba do traqueostoma e a pele do paciente, com pontos fixos, e também com a utilização de cadastros, que vem na própria estrutura da cânula. Pode passar, irmão. Então, aqui, para a gente conseguir visualizar, primeiro passo vai ser o posicionamento do paciente, a gente colocar o conchinho, uma hiperextensão do pescoço. Segundo passo, a gente vai fazer uma localização, vai fazer a localização da incisão, onde é que a gente vai fazer a incisão daquele paciente. Então, geralmente, 2 dedos acima da fúrcula external. Pode passar, irmão. Próximo passo vai ser a abertura do tecido cutâneo e subcutâneo, bisturi frio para abrir inicialmente a pele, depois a gente vai com bisturi elétrico. Utilizamos afastadores, né, para melhorar o campo visual. Próximo passo vai ser o afastamento, o isolamento da traqueia. Então, a gente vai afastar todas as estruturas que estão à frente da traqueia, que são a musculatura pré-traqueal e o istmo da tireoide. Então, a gente vai afastar o esterniode, o esternotireoide e o istmo e levantar o istmo da tireoide. Caso não seja possível a gente fazer esse afastamento cranial do istmo da tireoide, a gente vai fazer a incisão desse istmo. Pode passar, irmão. Então, a gente faz o clipe desse istmo, faz a incisão e faz os pontos, para evitar sangramentos. Passa, irmão. Aí, o próximo passo, após esse isolamento da traqueia, a gente vai fazer a abertura do anel traqueal. Geralmente, como eu falei, ele é feito, essa abertura vai ser feita entre o segundo e o quarto anel. Essa abertura pode ter diversas formas. Aqui estão as formas principais, que são em T, em H e em U. No caso aqui, um U invertido. Depois que a gente abre o anel, a gente vai inserir a cânula. Inserida a cânula, a gente vai analisar se está tendo uma ventilação correta. Se tiver, a gente vai fazer o curativo e a fixação dessa cânula. Curativo, ele vai ser feito com gases e tal, até para não machucar o pescoço do paciente. Pode ser feito a fixação com pontos entre a própria aba da cânula e a pele, ou utilizando também os cadastros, que são estruturas que vêm na própria cânula. Aqui está o procedimento em si. Então, o paciente já está posicionado, está com hiperextensão, e aqui a gente está localizando a incisão. Então, 2 dedos acima da fúrcula external, ele vai fazer uma incisão horizontal. Já abriu inicialmente com um bisturi frio, agora ele está passando do tecido subcutâneo, do platismo, com um bisturi elétrico. Está fazendo a divulsão das estruturas, já já ele vai chegar nas estruturas, na musculatura pré-traqueal. Então, ele afastou todas as estruturas, musculatura pré-traqueal e o istmo. Antes de fazer a abertura do anel da traqueia, ele vai fazer uma anestesia para evitar espasmos. E agora ele está fazendo a abertura da traqueia, do anel traqueal.
Agora, a incisão da cânula. Fez a incisão, insuflou o cuff e colocou a ventilação mecânica. Agora a fixação. Fixou com pontos entre a aba e a pele. Pronto, acabou a cirurgia. Pode passar, meu. Agora algumas perguntas aí para a gente fixar o conteúdo. Quer ler, mano, primeiro? Pode ser. Fez acho que 4 questões, foi bem básicas, e tudo foi Três abordado na perguntas aula. só para a gente fixar, tá bem de boa. Vocês coloquem aí as respostas no chat. Ler, mano? Na realização de uma cricotireoidostomia cirúrgica, devemos observar todos os cuidados listados abaixo, exceto: letra A, usar anestesia local se o paciente estiver consciente. Letra B, o paciente deve estar em posição supina e o pescoço em posição neutra. Letra C, estabilização da cartilagem tireoide com a mão esquerda mantendo-se assim até a introdução do tubo endotraqueal. Letra D, a incisão na membrana cricotireoide deve ser longitudinal, podendo ser utilizado o cabo do bisturi para dilatação na mesma e facilitar a passagem do tubo. Letra E, observar a insuflação pulmonar após a introdução do tubo de ventilação e insuflação do balonete. Vocês podem abrir o microfone e então mandar a resposta no chat que dá para ver. É exatamente isso. Aqui fala-se em incisão longitudinal na membrana cricotireoide, na verdade é uma incisão transversal. Segunda questão. São indicações de cricotireoidostomia, exceto: letra A, sangramento profuso na cavidade oral. Letra B, obstrução total traqueal por corpo estranho. Letra C, hematoma importante da região da epiglote. Letra D, trauma da face com deformidade anatômica da cavidade oral e da mandíbula. E letra E, edema de língua e glote. A galera toda tá acertando aí, exatamente a letra B. Obstrução total traqueal por corpo estranho. Aí a gente não vai optar por uma cricotireoidostomia, sim por uma traqueostomia com retirada desse corpo estranho. Pode ler aí, Ismael. Terceira, sobre a traqueostomia, correto afirmar. A. A indicação mais comum é por infecção severa de cabeça e pescoço. B. O termo traqueostomia implica a formação de uma abertura permanente entre a pele e a traqueia. C. Após a remoção do tubo, é recomendável a sutura da pele sobre o orifício. D. Traqueostomia facilita broncoaspiração. E. O local indicado para a realização da traqueostomia é o espaço cricotireoide. Já foi, né, o tempo?
A galera falou B, pode passar, né? Então, realmente, essa é a definição de traqueostomia. É uma formação de uma fístula entre a pele e a traqueia. Pode passar. 4. Uma causa de estenose traqueal é a intubação prolongada. Para evitá-la, a seguinte medida pode ser tomada. A. Cricotireoidostomia aos primeiros dias de ventilação mecânica. B. Manter a pressão de um balão traqueal de grande volume com pressão mínima de 40 centímetros de H2O. C. Retirar a sonda nasogástrica para não haver lesão traqueal por compressão extrínseca. D. Extubação e reintubação programadas. E. Traqueostomia assim que houver a indicação de manter a intubação por períodos prolongados. Exatamente, negado, pode passar. Assim que a gente tiver um paciente que vai ficar em ventilação mecânica por muito tempo, mais de 14 dias, a gente já indica uma traqueostomia. Pode passar, irmão. Quinta, são complicações da traqueostomia, exceto fístula traqueoesofágica, B, estenose traqueal, C, lesão de nervo laríngeo recorrente, D, lesão da artéria torácica interna, E, obstrução da cânula. Exatamente, galera, D. As outras todas são complicações. Essa artéria ela não vai passar pela estrutura ali ao redor da traqueia, onde é feita a cirurgia. Então, não é uma lesão comum. São complicações da... Pode passar, irmão. Última questão, galera. Lê as alternativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas. Primeira, a traqueostomia pode ser temporária ou definitiva. Quando é do tipo definitivo, o definitivo e o paciente respira espontaneamente, pode ser uma cânula sem balonete e de metal. Segunda alternativa, obrigatoriamente a drenagem do estômago da traqueostomia é intensa e purulenta, e o curativo deve ser realizado a cada 4 horas. O balonete dos traqueostômos devem ser inflados com água. Os que causam menos lesão traqueal são os que proporcionam baixa pressão. Quarta alternativa, traqueostômos que possuem endocânula têm o objetivo de facilitar a limpeza do orifício, impedindo obstrução ao fluxo aéreo por secreções. Exatamente, galera. Aí tem pode passar, irmão. Volta aí só para eu comentar aquela questão. Então, quando o paciente vai utilizar um traqueostoma definitivo, a gente utiliza aqueles de metal, né, como eu falei, que vão ter uma endocânula para facilitar a sua higienização. Não é obrigatório a drenagem do estômago, depende do paciente, depende de se aquele paciente tem muita secreção ou não. Geralmente, o curativo ele vai ser trocado com 24 horas. Os balonetes que apresentam cuffs de baixa pressão, existem dois tipos de cuff, de baixa pressão e alto volume, e de alta pressão e baixo volume. Os de alta pressão é o que causam mais danos
a traqueia. Com alta pressão, ele vai levar a uma grande pressão ali na traqueia, isquemia, necrose. Então, a gente utiliza os de baixa pressão, preferencialmente. E os traqueostomos que têm endocânula vão ser mais utilizados para limpeza, né? Higienização, uma higienização mais fácil, evitando a formação de rolhas, que seria a obstrução por secreções. Pronto, é isso. Pessoal, quem tiver dúvida, pode falar no chat ou ligar o áudio, que os meninos respondem. Também o Dr. Jorge Lira também está aqui na sala. Boa noite, Dr. Jorge. Qualquer Boa coisa, noite, doutor. pode abrir o áudio também. Fala, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Lógico. Primeiramente, parabenizar pela aula de vocês. Algumas coisinhas, alguns comentários que eu queria falar, né? Primeiro sobre a cricotireoidostomia, né? A cricotireoidostomia é muito bonito, aquele kit e tudo mais, mas alguém de vocês já frequentou alguma emergência no Brasil? Vocês acham que quantas emergências no Brasil tem aquele kit ali? Você vai contar, né, no dedo da mão. Você está entendendo? Então, na verdade, aquilo é bonito no livro, tá? A cricotireoidostomia, né, na prática, na vida real, a gente faz a cirúrgica, tá? A cirúrgica e é bem simples, né? Não tem mistério, não tem todo aquele né, padrão ali. Na verdade, que geralmente quando a gente faz cricotireoidostomia é que a gente está no aperto, tá? A gente não tem esse tempo todo para pensar. Você já tentou entubar, o paciente está com uma lesão de via aérea grave, tentou entubar, não consegue, bababá, o paciente está em apneia, e você vai lá e pega uma lâmina de bisturi, tá? Literalmente incisa a pele, logo abaixo da pele. Esse negócio de incisar longitudinal, eu não inciso longitudinal ali. A membrana cricotireoide, a membrana cricotireoide, ela é muito fácil de palpar. Até os pacientes mais gordinhos é fácil palpar. Você abre ali, depois que você abriu, você já vai palpar ali a traqueia, já na mesma lâmina, com a mesma lâmina de bisturi, já vai lá, incisa ali a lâmina, incisa a membrana cricotireoide, dá uma cravada ali, e aí você já com a Kelly, você já dá uma dilatada, já pega aquela ali e abre com vontade, e joga lá para dentro qualquer tubo, tá? Geralmente, às vezes, no pronto-socorro, você não tem nem cânula de traqueostomia ali na hora. Você pega um tubo orotraqueal, entendeu? Joga lá para dentro da via aérea. Tá, um tubo 7. Pum, jogou, insufla o cuff, perfeito. Tá lá, entendeu? Ah, é feio, mas resolveu. Você tem uma via aérea desse paciente. Você tá entendendo? Depois vai né, chamar o cirurgião para trocar por uma traqueostomia permanente, ou então para trocar por uma cânula permanente, você está entendendo? Então, assim, via de regra, a gente não tem esse kit de punção. Quando a gente vai fazer em criancinhas, tá? Porque aí lá vem o pessoal, né? O que acontece? Por que não se faz né, crictireoidostomia em crianças? Vocês sabem por quê? Doutor, a única explicação que eu vi foi que há uma dificuldade de localizar as regiões anatômicas em crianças, mas não sei se isso acontece na prática ou não. Na verdade é o seguinte, tá? Como a cartilagem na criança ela demora até ficar madura e ficar rígida, não sei se vocês sabem, né, que a única cartilagem na via aérea que ela tem 360 graus na via aérea é a cricoide, tá? Todas as outras cartilagens elas só são de parede anterior. Até as traqueais, você mesmo falou, tem formato de C, a membrana tireoide, né, ela tem formato de V, né, a única que tem 360 graus é a membrana cricoide. Então, é ela que dizem que mantém a via aérea aberta para que não desabe. Então, na hora se você incisar e acabar acerando ela pode, essa criança pode ter desabamento de via aérea. Você está entendendo? Mas dá para fazer por punção, tá? Aí você pega um gel 14, punciona
tá bom? A via aérea da criança, tá? Vai deixar o gel lá para dentro. Só que aí a minha pergunta, eu sei que o pessoal, né, pensa, né? Você funcionou ali, tá? Como é que faz para encaixar um gel 14 no ambu? Você sabe encaixar? Aí que eu falo que vem, né, o espírito MacGyver do cirurgião, tá? Quem não sabe quem foi MacGyver, né? Porque uma vez o Marlon, que já formou, acho que o Marlon da T1, né, me perguntou, né, quem foi MacGyver, né? Eu falei, não, Marlon. Aí eu me senti, nesse momento, me senti que estava já realmente chegando na faixa etária um pouco maior. Mas MacGyver, quem não sabe, né, era um seriado da década de 80, que agora tem um remake, né? Mas é uma porcaria. Já vi uma vez, nem se compara. E aí, na década de 80, o cara, né, fazia uma bomba com uma caneta Bic e um clipe de metal. E é mais ou menos isso. E aí, o que acontece? Todo cirurgião de pronto-socorro tem que ser um pouco MacGyver, por causa da falta de recursos que a gente tem. Então, a gente consegue adaptar. Se você pega um gel 14, que é o mais espesso, você coloca nele, encaixa nele uma seringa de 5 ml, você vai tirar o êmbolo, você vai pegar aquela parte, aquela bundinha do tubo 7, ela encaixa numa seringa de 5. Você está entendendo? E aí você encaixa ali na seringa de 5 e você encaixa no ambu. E você consegue ventilar uma criancinha enquanto chega um cirurgião para vir fazer a crico, se vocês não tiverem habilidade para fazer isso, ou fazer o tráqueo. Você está entendendo? Vocês entenderam o que eu estou falando? Porque aquela bundazinha do tubo orotraqueal, ela desencaixa do tubo. Você só puxar ela com força, ela desencaixa. E aí você encaixa na seringa de 5. Você está entendendo? E aí você consegue fazer a criança, né, ventilar com um gelco, tá bom? Uma outra coisa aí, né, vocês falaram assim, a membrana a cricotireoidostomia, ela é transitória, tá? Ela só pode, né, ficar aí por 24, 48 horas e depois tem que trocar, tá bom, pessoal? Trocar para traqueostomia, tá? A traqueostomia é um procedimento relativamente mais simples do que a crico. Mais difícil que a crico, né? A crico é bem simples. A traque já é mais difícil, né? Apesar de ter toda aquela descrição que você falou, existe no pescoço um plano vascular chamado RAF mediano do pescoço, tá? Quando você incisa a pele, o tecido celular subcutâneo, o platisma, você vai cair direto aí nos músculos inferiores, né? No esternotireoide, no esternioide, tá certo? E esses músculos ali, no meio deles, tem um plano totalmente vascular. Você vai incisar e vai cair, né? Às vezes você cai direto na glândula tireoide, às vezes tem que só partir a glândula tireoide no meio, ou quando a glândula tireoide ela está mais para cima, você só empurra ela um pouquinho para cima e você consegue fazer uma traqueostomia logo abaixo, dependendo do pescoço do paciente, né? Se o paciente for mais longilíneo, é mais fácil. Se for o paciente brevilíneo, ele acaba que tem um pescoço mais atarrancado, e aí você, às vezes, tem que realmente fazer né, você literalmente fazer que a gente chama de uma istimotomia, né, ou seja, você incisar o istmo da tireoide e separar o lobo direito lobo direito do lobo esquerdo da tireoide para poder chegar na traqueia e conseguir fazer a traqueostomia, entendeu? Tá? Uma outra coisa muito importante que vocês, né, falaram aí, apesar que eu não vi frisar tanto, é a questão do balão do Cuff, tá? Todas as complicações, a maioria das complicações que acontecem com traqueostomia prolongada e até com tubo orotraqueal prolongado é com a alta pressão do Cuff, tá? Como é que se insufla o Cuff? Tá? É a quantidade de ar mínima necessária para parar de ter fuga aérea pela boca. Então, você vai pegar uma seringazinha, pega 5 ml, insufla e vê se ainda está vazando, e ventila e vê se ainda está vazando ar pela boca. Está vazando ar pela boca? Então, totalmente vedado.
insufla mais um pouquinho, mais uns 5 ml, está vazando ar pela boca, parou de vazar. Então, beleza. É a quantidade mínima de ar suficiente dentro do cuff para vedar a via aérea. Pronto. Você está entendendo? Porque o que acontece? Quando a pressão, tá, do cuff supera a pressão dos capilares da submucosa da traqueia, ele vai colabar esses capilares, vai levar uma isquemia, vai levar necrose, fibrose, estenose na traqueia, e isso pode levar a outras complicações, como fístula traqueonominada, até fístula traqueoesofágica, tá certo? Que são complicações. A artéria que se lesa quando você está fazendo, que a gente tem medo de lesar, né? É a artéria inominada, ou que a gente chama de, que é um nome antigo que o pessoal chamava de tronco braquicefálico. Vocês lembrarem, né? A carótida comum direita e a subclave direita vem do tronco braquicefálico, do arco da aorta. Então, às vezes, ele está ali, um paciente mais brevilênio, às vezes ele está ali bem perto do local da traqueostomia, você pode lesar ela, tá? Quando eu era residente de cirurgia geral, teve um residente da cabeça e pescoço que rompeu uma dessa, voava sangue no teto, entendeu? Do centro cirúrgico, e aí, né, teve que a gente, a cirurgia geral, entrar e fazer uma esternotomia para corrigir a lesão, entendeu? Então é uma coisa muito grave, tá? Por isso que traqueostomia a gente evita de fazer de urgência, a gente tenta fazer sempre a crico, a não ser que não tenha condições. O cara tem esmagamento de laringe. Quer ver uma situação que eu já vi acontecer, esmagamento de laringe? O cara dirigindo moto e aí bateu com o pescoço no arame farpado. Aí ele esmagou a laringe, entendeu? E aí, quando chega a laringe esmagada, você não tem muito o que fazer. É isso é nada, você está entendendo? Mas, se não, a gente tenta evitar, tá bom? Que mais? Que eu achei interessante, que eu vi que vocês comentaram aí, né, de traqueostomia. Você viu lesão do nervo laríngeo recorrente. Tá, pode até ter uma lesão do nervo laríngeo recorrente, mas o cara tem que ser muito, vamos dizer assim, muito tosco para lesão do nervo laríngeo recorrente numa traqueostomia. Porque, se você lembrar, o nervo laríngeo recorrente, ele corre no suco traqueosofágico, então ele corre lá atrás, ele não corre aqui na frente. Então, você tem que chegar lá no suco traqueosofágico para você lesar o nervo laríngeo recorrente. Eu nunca vou dizer que isso não é, eu não vou dizer que isso não é possível, mas o cara tem que ser muito habilidoso para conseguir fazer tal arte, entendeu? Que é realmente bem fora ali do campo, entendeu? Mas é isso, pessoal. Acho que eu fiz alguns comentários que eu vi aí, entendeu? Acho que todo médico tem que saber fazer uma cricotireoidostomia, porque salva vidas. Traqueostomia, não. Traqueostomia, acho que já é coisa mais de cirurgião. Mas todo médico tem que fazer uma cricotireoidostomia. E, assim, cirúrgica. Esquece isso aí, propulsão aí, que isso é lindo no livro, mas em nenhum lugar você vai achar essa cânula. Cirúrgica, mas é muito fácil. Você pega uma lâmina de bisturi, literalmente, incisa a pele, você vai palpar ali a membrana, incisa a membrana, precisa incisar de ponta a ponta, incisa um pouquinho, crava aí a lâmina, pega uma Kelly, dá uma dilatada com a Kelly, entendeu? E joga lá para dentro de um tubo orotraqueal mesmo, tá? Orotraqueal número 7. Só toma cuidado que, se você, como o tubo orotraqueal é grande, se enfiar muito para dentro, você vai seletivar o pulmão. Você vai seletivar para a direita. Só tomar cuidado com se seletivar pulmão, né? Se está ventilando só um pulmão. Mas é só auscultar que você vai ver, né? Se você tiver auscultar e ver que está ventilando só um pulmão, e geralmente quando seletivo o pulmão é o direito, é só você tracionar um pouquinho, tá bom? O tubo. E aí, pessoal, alguma dúvida a mais? Se tiver dúvida, a gente pode colocar no chat, que qualquer coisa eu leio, ou pode abrir o próprio áudio. Eu acho que ninguém tem dúvida mais não, né? Acho que não. Gostaria de parabenizar, né, irmã Ismael, pela excelente aula. Obrigado também, professor Jorge, por contribuir, né, com os complementos. Muito obrigado, professor. Eu acho que é isso, pessoal. Até o próximo encontro. Vai ser na terça também. Já vou enviar para vocês o
o plano de ensino para todo mundo ficar por dentro. E é isso aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, doutor. Valeu, galera. Boa noite, professor. Obrigado. Valeu. Boa noite, abraço, tchau.